Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Não sei que horário vocês estão escutando o nosso podcast. Hoje a gente tem uma entrevista com um ícone da nossa construção civil, um cara que veio lá de baixo, construiu, hoje é um fenômeno, hoje é um dos maiores empresários da região, tanto de Capão da Canoa como Gramado. Então, hoje vai ser muito enriquecedor, principalmente para nós corretores, né? Estamos aqui para aprender. Eu gostaria, então, Lindomar, que tu se apresentasse e contasse a tua história lá do início até tu chegar à corretagem. Hoje o microfone é teu. Obrigado, Marcos. Obrigado. Muito gentil tuas palavras, mas como tu é meu amigo, tu já exagerou aí. Né? Não, é verdade. As palavras são verdadeiras. Obrigado. Te agradeço do fundo do coração mesmo, sabe? A gente está aí nesse ramo aí, cara, imobiliário, 43 anos, completou agora dia 15 de novembro. Até o dia do Grêmio, apesar que eu sou colorado, né? Dia 15 de novembro de 1981, eu entrei para dentro do setor imobiliário, de lá não saí mais, né? Para não dizer que não saí 3 meses, né? Que quando eu acabei saindo da ZB, do seu Paulo Hofmeister lá, que para mim o seu Paulo Hofmeister é o pai de todos os corretores, assim como nós temos o querido aqui, que nos deixou há pouco tempo, Elmar Wagner, que é o pai dos condomínios, né? Sim. Eu acho que o pai dos corretores, desse setor todo imobiliário que mudou no litoral, chama-se Paulo Hofmeister, né? No qual eu tive o prazer de começar a minha vida trabalhando lá. Né, aos 15 anos eu entrei para a ZB, onde eu conheci o Dilceu. Né, E era daqui ou é de Tramandaí? Não, Tramandaí. Apesar de que aqui em Atlântida, eles tinham uma sede aqui. Eles tinham ali onde eu acho que é um bar do Giovanni Lara. Do lado onde era Stereomoto antigamente, ali, os caras não vão saber o que era. Ali, exatamente, né? Naquela época... Tu chegou a pegar estéreo? Eu peguei, eu cheguei aqui, tinha ainda... Vinha de Tramandaí antes para cá, né? Assim, os colegas vinham, eu não, né? Mas o pessoal vinha para cá, era isso bem antes do Ibiza, né? Que depois Sim, aí mudou nosso Julius Rigotto. Isso, mudou a régua ali, né? Mas assim, é uma vida mesmo, 43 anos, né? Entrei com 15, né? Aí eu acabei vindo para cá, uma história até meio inusitada, por que o Lindomar chegou em Capão da Canoa, né? Então, se der tempo, a gente pode trocar uma ideia, posso Pode, eu falar? Gostaria que falasse, é importante, porque hoje os holofotes ficam olhando quando o cara está por cima, tá? Mas as pessoas não lembram que até tu chegar a esse nível, tu passou muito perrengue, tu trabalhou muito, se virou. É importante as pessoas saberem, para não achar, porque hoje, Lindomar, o nosso ramo imobiliário está muito no digital, então existe muita mídia mascarando a realidade. Sim. Demonstrando que o corretor não precisa trabalhar, que só faz um videozinho, que o lead chega quente. E a realidade não é essa. Não. O corretor tem que trabalhar. Tem corretor que nem Instagram tem e vende bastante. Então, o que determina ser um baita corretor é venda. Eu fui campeão de vendas porque eu vendia. Não é porque eu queria me mostrar, porque eu vendia mesmo, tinha números. Então, é importante as pessoas saberem do teu trabalho, para tu chegar aqui. Porque senão eles acham que tu é mais um desses gurus hoje da internet que são ricos e daí mostram o que querem. Não, a verdade não é essa. Tu chegou onde chegou por trabalho. Eu vejo muita coisa na internet, eu até tô meio assim, a gente sempre, na Casa da Praia, a gente sempre foi muito tecnológico, assim, né, muito avançado. E hoje eu estou um pouco mais, assim, um pouco afastado, mas claro, não tem como ficar fora das redes sociais. Mas eu vejo ali é um mundo que todo mundo é feliz, todo mundo é bonito, todo mundo vive bem. E não tem dívida para pagar? É uma outra realidade, né? Eu sempre brinco com as pessoas, eu digo, hoje tem o eu, que sou o real, e tem o eu, né, aqui no celular, né? Aqui tu é uma outra pessoa, né? Infelizmente, a gente precisa disso, ou felizmente, né? A gente estava comentando aqui fora do ar também, quando eu cheguei em Capão, que nós tínhamos 10 ligações por empresa. A central telefônica era lá no Morro Alto. Então, nós tínhamos aquelas 10. Eu, como muito, né, muito esforçado, muito malandro, digamos assim, no bom sentido, levava um chocolatezinho para as meninas lá, para ela, fui lá conhecer elas e tal, porque se tinha 3 chamadas, se tu chamasse naquele lá o teu cliente atendesse, ela completava. Se dessas 3, não, tu ia para o final da fila. Agora tu imagina uma cidade, na época tinha 15 mil habitantes, entre 15 a 20 mil habitantes entre Capão e Xangri-Lá, né? Então era outra época, né? Hoje ninguém vive sem o celular. Mas eu acho que tu tem total razão. Me preocupa um pouco essa questão dos corretores, da formação dos corretores, que eu vou dar um tempo agora para voltar a minha história lá, né? Porque realmente tem a ver. Porque antes, para ser um corretor de imóveis, tu tinha que batalhar muito. A minha história mesmo aqui,
Até o pessoal comenta, ontem eu estava conversando com o Evandro, né, que foi presidente da associação, ele disse, tu vê como muda uma cidade, às vezes o negócio é assim, não, Evandro, sinceramente, eu acho que a gente ajudou, mas Capão e Xangri-Lá, eles já tinham um destino preparado para isso, sabe, assim, para essa evolução toda que aconteceu nesses anos. Não acredito que seja o Tio Seu, o Lindomar, a Casa da Praia, que tenha sido responsável. Acho que nós ajudamos, sim, né? Ajudamos com conhecimento, que a gente aplicou muito, mas é uma cidade que já era previsto acontecer isso, né? Então, mas o que me trouxe a Capão da Canoa? Nós, em 86, eu acabei saindo antes da AZB, do seu Paulo Hofmeister. Antes disso, eu até os 15 anos, eu comecei com 7, 8 anos, já trabalhava no armazém do pai, no boteco, depois armazém e tal. E aí depois meu pai acabou... o meu pai era muito bom em números, assim, sabe? O velho Jorge, como diz aí. Tinha aqui os secos e molhados aqui em Capão, a gente trouxe ele para cá também. E estudou até a 4ª série, então a gente não ganhava dele na calculadora. O pai calculava mais rápido que a gente as compras, assim, em centavos, não errava. Mas o pai sempre foi uma pessoa assim, muito correta. Eu até tenho problemas hoje, assim, eu não sou muito ligado na justiça, assim, porque ele nunca processou, nunca protestou, nunca processou ninguém, cara. Uma vez ele e o Ailton, meu irmão, sofreram um acidente de automóvel e um motorista de um ônibus estava aprendendo a dirigir no interior de Santo Antônio da Patrulha, de onde eu nasci lá, e passou por cima deles, cara. Ele ficou 2 anos sem poder trabalhar, teve 3 vezes na empresa, a empresa não pagou eles e ele não processou, cara. E naquela época a gente trabalhava, tinha um armazém, um mercado, já estava um pouquinho maior, e uma distribuidora de sorvete. Então ele trazia lá o pessoal da Serra, que a gente chama, que é aqui do... Eu nasci no Cará, né, que é aqui em Santo Antônio da Patrulha na época, nasci de parteira ainda, sou um dos últimos do Moicano. Então a vida não foi fácil, cara. Ainda bem que ele nos trouxe para Tramandaí, né? E ali também era um balneário, na verdade era um Tramandaí nos anos 60, quando a gente veio para 67, eu nasci em 65, era uma vila de pescadores, né? Então... Era dunas. Era dunas, sim, exato. Tinha a Barra ali, a Emancipação, Fernandes Baixo, e o resto era dunas, né? Mas sempre foi a capital das praias, né? Então... ali tu vivia do verão, né? A gente vivia dos veranistas, né? E no inverno, como criança, 7, 8 anos, já trabalhava com ele, né? Aí no verão eu vendia picolé na praia, dos 8 até os 15 anos. Aí eu vim vender picolé até aqui, Rainha do Mar. Ali. Nossa. Até ali ele vinha, nos trazia. Às vezes a gente ia para a cidreira, ele nos largava lá e a gente tinha que vender e voltar a pé, cara. Assim, não era um carro que ia buscar. A gente voltava a pé, carregando os carrinhos, empurrando e tal. Então, outro dia eu até me encontrei com meu tio e ele estava contando lembrando disso, né, dessa história aí. O jovem trabalhava e era duro, né? Hoje o jovem não trabalha e não pode nem falar alto, né? É incrível como mudou a realidade. Mudou. Hoje está uma relação muito complicada. A gente hoje não tem uma liberdade de expressão, até tem que cuidar no que a gente vai falar aqui, né? Hoje o país, infelizmente, passa por isso, né? A gente não tem mais a liberdade de expressão. Quem disser que é verdade isso aí não está falando com a verdade, né? Ou está vivendo no outro mundo. Mas hoje tu falar numa criança trabalhar, até se a gente estiver aqui incentivando, é capaz de a gente ser preso aqui ou processado por alguma coisa. Então tem que ter muito cuidado. Eu estou contando a minha história. Talvez tu tenha passado por isso também. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Então, tu é o que tu é hoje, né? Porque tu fez. Né? Meu pai sempre me ensinou a trabalhar. Eu tive essa felicidade no pai a ensinar a trabalhar, mas a mãe ensinar a estudar, sabe? Ela sempre cobrava da gente o estudo, né? Isso é uma soma, é os dois, né? Então, cara, uma criança falar hoje para uma criança aí de 9, 10 anos vai levantar às 4 da manhã, 5 da manhã para pegar o leite, porque o leiteiro chegava, entregava naqueles vidros assim, né? E aí para abrir o armazém lá pelas 5 e pouco, 6 horas, era comigo. Eu acordava depois para pegar o leite, primeiro o leite, depois o padeiro, e todo mundo tomava café antes de sair. Então, 7 horas o pessoal saía de casa. Eu tô rindo porque tu me fez lembrar uma coisa. Quando eu estava fazendo o caminho de Santiago de Compostela, então tu acorda, eu fiz 600 quilômetros a pé, e aí caminhando tu acorda às 6 horas da manhã e sai caminhando. Só que nisso o padeiro já passou. E aí é incrível assim, ó, que ele passa e ele deixa as vasilhamas de leite e o pãozinho pendurado. Isso, e ninguém pega. E assim, ó, e aí conforme eu ia caminhando, eram várias casas. Eu dizia assim, no Brasil já tinham levado tudo. Não dá, né? Mas naquela época era assim, sabe? O pessoal aqui no Brasil era assim também, né? Mas, enfim, a gente tem que se adaptar, né? Eu sempre digo, o pessoal que trabalha comigo, para quem que eu posso falar, se tu vai jogar futebol, tu não pode jogar futebol numa quadra de basquete, com as regras do basquete.
tu vai ter, é por isso que hoje tem né, o futsal, mas que tu vai jogar vôlei, tu não pode jogar com uma bola de basquete, né? Porque são regras diferentes, então a gente tem que se adaptar. Acho que o ser humano vive disso, sabe? A gente tem que estar sempre evoluindo, mas para evoluir tu tem que se adaptar. Tem que e daí aonde tu chegou na parte da corretagem? Porque até agora eu tô meio perdido. Tava ali trabalhando com teu pai e tudo, então, lá na ZB, e que momento tu entrou na corretagem? Não. Na ZB, para chegar na ZB tem um longo caminho ainda, né? Porque o pai, como um bom colono aqui de Santo Antônio da Patrulha, a educação dos filhos é até os 15 anos, dos filhos homens e as mulheres até os 18. Depois disso teria que sair de casa. Sim. Eu fui criado assim. Não, meus primos. Eu também fui assim. 18 até. Os americanos fazem isso, sabe? Quando tu vê ali que a meninada vai para faculdade, e eu tive o prazer de estudar também nos Estados Unidos, né? Fiz um MBA lá em Ohio, que é bem no centro dos Estados Unidos, bem americanizado mesmo, sabe? Então tu vê esse campus lá que eu fiz na Universidade de Ohio, tem 60 mil pessoas no campus. É uma cidade, 60 mil pessoas, é gigante, entendeu? Mas tu vê gente de tudo quanto é lugar dos Estados Unidos. Detalhe, quem mora no estado de Ohio não paga faculdade. Quem vai de fora paga. Então, mas como é que sobrevive? Quem se forma geralmente nas universidades e que se dá bem, assim, o pessoal vai lá e faz doação, sabe? Isso é uma coisa que era bacana a gente ter no Brasil, né? Sim. Mas estamos longe. Mas voltando aqui, a curiosidade ali, né, em relação ao ZB. Então, com 15, quando eu completei 15, já era em novembro, eu faço novembro, 13 de novembro, eu disse, pai, olha, está terminando meu prazo, eu vou vender picolé agora no verão, né? E é o último picolé que eu vou vender, e eu vou trabalhar no meio de pessoas que eu posso crescer. Porque se eu ficar aqui, na vila onde eu morava lá, na época era a Vila São José, depois hoje já é bairro, né, tudo lá, né, e sempre que passava, o pessoal começava a encostar o calçamento, eu sabia que a gente ia ter que se mudar, porque eu valorizava e o pai vendia, sabe, assim, a casa, o armazém, enfim. E então ali em fevereiro, que terminava, ficava um vazio muito grande, né, diferente de hoje, né. Sim. Eu até acho que nunca ninguém falou isso, mas eu acho que o pessoal do litoral daquela época tinha aquela síndrome que falou quando a gente tem os filhos que vão embora, a síndrome do ninho vazio. A gente que era pequeno, assim, que era criança e tal, até adolescente, ficava porque os amigos vinham de verão e iam embora, né? Então era aquele negócio, sem falar que a gente sempre era o patinho feio, né? Do litoral, a gente era... Tu sabe, eu sou de 92 quando eu vim para cá, quando eu te conheci e tal. 92 a 95 eu fiquei aqui e não é tanto tempo atrás, mas já dava isso aí, chegava março, era um deserto, até dezembro. Mas Tramandaí era pior naquela época ainda, sabe? É tipo Atlântida. Atlântida ainda é assim, algumas ruas ficam meio desertos, né? Fica. E aí fica aquele ninho vazio ali, aquela sensação da gente. Mas enfim, vendi meu último picolé e fui trabalhar, fui procurar. Tinha 2 empresas daí. Só que nessa época, Marcos, o pai tinha enfrentado um problema que era esse negócio que eu falei do acidente, e ele vendeu tudo que a gente tinha, né? E um pouco antes ele tinha um problema que foi com a inflação. Eu acho que não foi a última surra que ele me deu, mas assim, o pai, eles educavam a gente assim, né? Sim. E eu fui falar, apanhava e não tem problema, eu apanhei bastante. Eu fui também. Eu fui falar falar para ele da inflação, né? Naquela época que começou, não na época do Sarney, bem antes. Eu tinha 12, 13 anos, já entendi o que era inflação, o que é juro composto, essas coisas assim, né? Que é o problema de todos os países assim, né? Subdesenvolvido. E fui dizer para ele, pai, o senhor vende para a prefeitura. Ele já era meio atacadinho assim. O senhor vende para o funcionário da prefeitura, subprefeitura de Cidreira, subprefeitura de Imbé, tudo era subprefeitura. E aí o senhor tem que anotar tantos quilos de arroz, tantos quilos de feijão. Não lembro nem de onde veio a mão dele. Apanhei, porque ele disse que aquilo não era coisa de gente séria. E aí, realmente, nessa época, ele perdeu tudo. Cara, ele vendeu tudo que tinha e pagou até o governo. Pagou. Então, foi morar numa casa, cara, eu tinha 14, 15 anos. Nossa casa não tinha luz, não tinha energia elétrica, entendeu? Não tinha água encanada, era água de poço. Mas a honestidade em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Né? Então, isso eu aprendi muito, muito, muito com ele sobre isso também. E, enfim, aí eu trabalhava, nessa época, eu trabalhava de servente de obra com meus primos. Porque o sonho do meu pai era que eu fosse pedreiro na época. Era o sonho dele. Aí eu adoro meus primos, tudo. Uma época eles estavam construindo comigo lá em Gramado, mestre de obra, né?
o Tonho lá, tocou uma obra para mim, e eu fiquei lembrando, não lembrava daquilo. Aí eu disse, pai, eu trabalhei de servente com vocês, né? Isso eu lembrava, né? E o pai tinha o sonho que eu fosse pedreiro, né? Aí, tipo assim, agora, né, estão aqui e tal, que bom eu poder dar emprego para vocês aqui também, né? Me ajudaram bastante. Então, foi uma reviravolta na vida, assim, mas com muito trabalho, muita dedicação, muito estudo também. Isso é uma outra coisa que eu gostaria de deixar aqui, né? Falar. Então, eu comecei, eu estava estudando de noite. Naquela época, só os mais velhos, os caras do Mobral, os caras que não tinham passado de ano e tal. Então, imagina, eu era magrinho, pequenininho, era o mascote da escola, lá do Barão, lá de Tramandaí. Já no centro, né? Daí era o Barão, era no centro. A gente estudava na vila lá, que era o Assis Brasil. E aí, cara, ali eu conheci a diretora, a dona Marlene Abraão, e eu sabia que ela trabalhava na ZB. Daí eu decidi para mim, né? Eu tomei a decisão se eu tenho que trabalhar, e eu vou trabalhar nas melhores empresas que tiverem aqui. Tinham 2 empresas que se destacavam na época. A Curi Padilha, que era do Eliseu Padilha, esse faleceu agora o nosso ministro aí, e do Curi, né, dele lá de Santo Antônio, que eram loteadores lá da Nova Tramandaí. Eliseu Padilha é esse mesmo que teve a concessão da Freeway por uma época? Eu não sei se ele teve a concessão, né? Isso é um boato e tal, mas ele era ministro, foi deputado e tal, né? Bem conhecido no país todo. Faleceu agora há pouco tempo, Eliseu Padilha. E aí tinha eles e tinha a ZB, do seu Paulo Fumeister, imobiliário. Foi aí que eu entrei para o ramo imobiliário. Aí cheguei para a dona Marlene, criei coragem, né? Por isso que eu digo, as pessoas também têm que ter essa coragem. Tem. Vamos lá, vamos bater. Eu tímido, cara. Até hoje eu sou uma pessoa tímida. Apesar de que, se deixar eu falar, né? Eu tenho dificuldade de chegar nas pessoas, de conversar com pessoas estranhas, assim. Não é de conversar, já vi que eu falo pelos cotovelos aqui. Mas é de entrar nas pessoas, de conversar. Eu sou um pouco antissocial, assim, eu sou um pouco envergonhado. Isso. Eu posso chegar aqui e conhecer 30, eu não consigo chegar e ir lá cumprimentar os 30. É um erro da nossa parte. Com o cliente eu sou mais aberto, mas eu sou envergonhado, assim, então eu fico no meu cantinho, eu sou assim. Eu sou assim também, mas é coisa que a gente tem que tratar, né? Que é uma coisa lá da síndrome, lá do vira-lata, que a gente chama, né? Do brasileiro, que a gente se acha inferior aos outros. Isso não pode. A gente tem que viver com isso trabalhando. Aí eu criei coragem, pedi para ela, não, meu filho, eu vou arrumar um trabalho para ti, sim, lá. Aí passou 1 dia, 2, 3, já era muito para mim, né? Aí eu passei na frente da ZB e um colega meu trabalhava lá, o namorado de uma amiga minha, colega, o João Luiz, lá de Tramandaí, estiver escutando aí da Geográfica. Ele trabalhava na ZB, ele era o chefe da zeladoria. Aí eu vi lá que tinha uma placa, precisa de zelador. Cheguei lá. Só que eu estava com roupa de obra, eu era servente de obra. Sim. Daí eu perguntei, João, daí ele falou, cara, é tu mesmo? Assim, se estranhou, né? Eu estava mal vestido, porque no colégio a gente sempre ia bem arrumadinho, né? Mesma roupa, sempre mais arrumadinho. E aí, cara... agora escapou, porque eu acabei tendo me lembrando da minha irmã, cara. Eu tinha uma irmã, assim, eu tenho a minha irmã, né? Mas ela que eu 6 anos, eu chegava da ZB, do trabalho, da obra, e depois na ZB, né, claro. E eu tinha roupa para ir para a escola, ela lavava a minha calça, que eu trabalhava durante o dia, e para poder ir para a aula, cara, assim. Então tinha um tempinho de meia hora. Aí, nessa época, passava a roupa ao ferro, cara. Ferro. Era uma calça jeans e eu tinha uma calça jeans e 2 camisas. E um sapato. Que loucura. Entendeu? Tênis nem era. Tênis era para rico. Foi assim. Mas nunca me envergonhei disso, sabe? Sim, não, mas não tem que se vergonhar. Aí cheguei lá e bati e perguntei para ele, João, esse negócio de zelador, porque tem 2 tipos de zelador, né? O zelador de casa que tinha lá, aqueles meninos que percorrem as ruas para ver se a casa estava arrombada. Hoje não tem mais, que o alarme, né, digital tomou conta. Mas aí tinha era esse aí, o zelador de prédio. E aí, não, tu quiser, isso não é para ti, mas se tu quiser trabalhar e tal. Não, eu vou conversar com a dona Marlene, porque a dona Marlene, eu pedi para ela se ela arrumasse um trabalho para mim, né? Não era emprego, eu queria um trabalho. Aí fui lá, conversei com ela. Dona Marlene, o que a senhora tem contra mim? Bem assim. Aí ela assim, nada, meu filho, pelo contrário. Eu disse, não, eu pedi um trabalho para a senhora lá na ZB, a senhora disse que que ia ver, óbvio, tal, mas até agora não me chamou. Não, mas não tem vaga. Não, tem sim, dona Marlene. Estive hoje lá, falei assim com o pessoal. Não, meu filho, aquilo não é para ti, olha só, tu é um menino culto, tu tem datilografia. Aí tu fala aí o que é datilografia. Eu fiz o curso de datilografia. Fala para o pessoal, para os jovens. Como é que é? A, S, B, K, como é que é? A, S, D, C, cedilha, A, S, D, F, G, C, cedilha. Isso aí. LKJ. Isso mesmo. Porque na nossa época, tu tinha que ter um diploma de caligrafia, tu tinha de digitação,
Tinha, senão tu não ia para frente. Ninguém ia te dar emprego. Não dava. Que é a máquina de escrever. A máquina de escrever. Inclusive, eu falei num podcast um dia que eu caí numa pegadinha aqui em Xanglar. Tu caiu naquelas? Sim, eles mandaram eu pegar uma máquina de escrever em inglês em Capão. Nós trouxemos pra cá. A sacanagem que eles faziam. E eu fui. E aí te mandaram no outro lugar, né? Sim, chegava lá, a máquina de escrever em inglês. Então, cara, os corretores... É isso aí. Hoje, se fizesse para o menino, ele nem vai né? Vai ter que escrever em inglês, entendeu? Naquela época, a gente era muito inocente, né? Tinha que perder um pouco dessa... Mas também tinha digamos assim, porque aqui em Atlântida os imóveis eram taxados em dólar. Não, e era em dólar. Não sei se tu lembra dos contratos nós fazíamos em dólar. Se buscavam pacotes de supermercado em dólar, lembra? Sim. Era dólar. Sim. Era dólar. E aí, então, entrou na ZB? Daí entrei como zelador de casa e tudo, e acabei lá depois trabalhando em todos os setores. Aí comecei a mostrar casa para aluguel, daí eu adorei o contato com o cliente, assim, sabe? Aí eu tirava aí que tá, tu tem que ser um pouco diferenciado, né? O plantonista, porque antigamente se deixava as televisões, deixava a bicicleta, principalmente esses objetos mais valiosos, assim, deixava lá no depósito da ZB, o pessoal da casa. Aí chegava sexta-feira, o pessoal vinha para a praia e tu tinha que ficar ali para entregar. Tinha um plantão todos os dias, mas o dia que dava mais movimento era a sexta. E o menino que estava lá, ele não gostava de trabalhar na sexta. Aí eu cobrava dele um preço bem maior do que ele ganhava na noite, entendeu? E eu ficava lá, chuva, não chuva, cara, eu estava lá. E eu não precisava, digamos assim, pelo cargo que eu já estava de tesoureiro. Sim. Com 17 para 18 anos, eu assumi toda a tesouraria do empreendimento da empresa deles. Sim. Eles faziam 30, 40 casas a cada 90 dias, casas de 100, 120 metros, 150 metros. E eu controlava tudo na mão, e mais dos 2.000 e poucas casas de zeladoria. Tudo na mão, tudo na minha confiança. Aí um dia deu um problema lá, que não vale a pena falar aqui, eu acabei me estourando e acabei pedindo demissão, saí. Aí fui trabalhar 3 meses na JH Santos. Né? Na JH Santos. Aí lá eu fiz uma proeza lá. O gerente me botou do lado dele para assim, ajudar, auxiliar. E aí eu disse para ele, cara, vamos fazer, imagina, eu era uma criança, né? Vamos fazer uma venda diferenciada. Como assim? Cara, eu trabalhei muito tempo na ZB e eu via que os corretores, às vezes que dia das mães, dia dos pais, um presente para a namorada, uma coisa assim. E na época eu estava lançando, tinha assim, tipo, batedeira, liquidificador, era tudo meio naquela época. Era novidade. Secador de cabelo, tudo era novidade. E aí, o que eu fiz? Se tu me permite, olha só, o pessoal fica ali, a maioria do tempo, parado. Hoje seria criar uma campanha de venda, né? Aí, deixa eu fazer uma coisa diferente. Aí eu peguei, não tinha folder, essas coisas não existiam. Eu peguei e montei uma pasta com as imagens do manual. Aí tirei xerox de algum e fiz uma pasta de venda para um piloto, para um amigo meu que trabalhava lá, que virou amigo, para ele vender externamente. Deu um resultado violento. O gerente ganhou um prêmio ali, em pleno inverno, foi uma das lojas que mais vendeu. Então, isso aí, eu acho que eu nasci para venda, né? Vamos aqui, nesse... de Capão aqui? Não, lá em Tramandaí, tudo lá em Tramandaí. Tudo lá em Tramandaí. Não, Capão eu vim bem depois para cá. Eu vim com 20 para 21 anos aqui, para Capão. Daí eu soube que o Dirceu queria abrir imobiliário, trabalhava 17 anos lá, era o gerente do Dirceu, era o cara, né? Só que naquela época, Marcos, como é que era? Aqui em Capão também era. Aqui tinha a Sumar, tinha aqui a CC, era muito forte, o falecido Honorino também. Aí os corretores... O CC do Wilson. Né? CC do Wilson. Do Nego Velho, que eles chamam, né? Também. E aí, cara, tinha o Pérez também, tinha a Sumar, né? Tinha bastante gente, mas as imobiliárias, o Honorino era o único que tinha corretores aqui, direto. E Tramandaí também, era tudo em Porto Alegre. O pessoal trabalhava tudo em Porto Alegre. Então, os corretores ficavam 2 de plantão. E aí eu fui a Porto Alegre para fazer o teste dos 90 dias da JH Santos, para assinar a carteira, tudo. Sim. E aí eu fui na ZB visitar os amigos lá. Daí o cunhado do Dirceu me disse, o Dirceu está pensando em sair para abrir uma imobiliária. Peguei no pé dele, né? Sábado eu já estava na porta da casa dele ali, esperando. Aí marcou comigo, meio-dia não apareceu, porque é assim, né? Gerente de vendas. De noite ele marcou comigo, sei lá, 8 horas. E eu fiquei lá, ele apareceu, era quase 1h da manhã. E eu estava lá. Né? Me lembro que foi a primeira vez que a Vera, a esposa dele, me deu essa uva
a dedo de dama, sabe? E aí eu tirava a casca, assim, sabe, da uva dela. Eu nunca tinha comido, né? Tem esse é outro problema, né, cara? A diferença é muito grande, né, de cultura. Dela, não, tu pode comer com casca, é diferente essa uva e tal, né? E daí, desculpa, né? Não sabia e tal. É um dos diferentes, sabe? Assim, isso hoje é uma barreira que não existe, né? Mas até isso a gente teve que superar. E aí peguei no pé dele e ele resolveu sair e abrir a empresa. Daí, em setembro de 84, ele saiu num prédio que ele tem e aí fomos abrir a Casa da Praia, a imobiliária. E na época tinha ele, o Elísio, que é o cara que mais vendia, assim, que eu aprendi a vender, aquele cara que conversa, sabe? O Elísio dá um livro, a história dele também. Era sócio dele, a Vera, que ajudava ali a fazer o cafezinho, ajudar a limpar, e eu. Era nós 4 aí, né? E aí, e os 2 sócios, o Elísio e o seu, a Vera e eu. E aí eu disse, não, cara, só quero um setor, eu só quero locação, não quero setor de locação de imóveis. Aí o resto deixa para mim, temporada. O resto eu monto toda a empresa para ele, montei. Eu trabalhei em todos os setores, né? Até em condomínio. Trabalhei pouco, mas eu trabalhei intensamente, né? E sempre estudei, sempre fui a fundo nos negócios. Sim. E aí acabei montando todos os setores. Chegou na época de abrir, a imobiliária abriu o aluguel. Daí entrou o outro irmão de sócio. E aí teve um irmão, que é o Wilson, que tem um excelente vendedor, casado com a Jussara também. Ele me apresentou a Jussara. Eu disse, olha, a minha cunhada tem que vir trabalhar. Eu disse, tá bom, mas ela nunca trabalhou na vida. Como é que tu vai me botar ela a trabalhar? Não, e tem mais um detalhe. Ela vai dividir a comissão contigo, de gerência. Gerência não se falava de gerência. Eu disse, pô, tudo bem, vamos lá. Eu nunca liguei para isso, sabe? Eu acho que a pessoa ela tem que trabalhar mais do que ela é remunerada para isso. A gente pode entrar depois nisso aí também, que vale a pena. E aí deu certo. A Jussara disse, eu só vou aceitar ela se ela trabalhar bastante, realmente. Daí tu ficou mais na parte da locação. Só nós dois. Quando a Casa Líder começou, então? Quando a Casa da Praia. Desculpa, Casa da Praia. Primeira temporada. Temporada. Aí tinha a Mauri Lampert lá trabalhando aí, que a ZB nunca conseguiu ganhar deles na locação. E quando é que vocês abriram as outras? Porque vocês vieram... Eu não era sócio aí. Eu era funcionário do Jusseu. Tu entendeu? Aí agora que vem a história. Daí o Jusseu chegou no final do ano, assim, no final da temporada, aí ele já trabalhava com metas, com premiação e tal. O Jusseu sempre muito inteligente. Que era, para a época, era novidade. E aí ele nos promoveu, né? Fomos lá em Osório, que não tinha churrascaria, não tinha restaurante bom em Tramandaí. Fez uma festa, como se faz hoje, assim, premiação e tal. E no final ele promoveu a mim e a Jussara. E aí foi um silêncio. Já tinha uns 14 corretores, 12, 14 na empresa, que tinha saído para vir trabalhar com ele depois, né? Cresceu. E eles bateram todas as metas de venda na ZB e nós batemos a meta de venda da Golfinho na venda, no aluguel. Agora eu vou te contar por que a comissão é 20% de locação. Por que ela é? Porque daí eu comecei a alugar, e aí um dia ele foi conferir o valor, né? Um dia na primeira locação que eu fiz, não, Márcio, que está errado, tu está ganhando 10%, e o teu negócio é 5%. Eu disse, não, eu estou ganhando 5%, pode ver aí. Mas como? Tu está ganhando 20%? Como assim? Eu dobrei a comissão, em vez de 10 e 10, em vez de eu perder, eu aumentei. Eu estou cobrando 10% dos clientes que estão locando também. Mas como é que tu fez isso? E ficou até hoje, né? Até hoje é cobrado. Hoje é lei, né, Marcos? Hoje poucos corretores sabem que... até outro dia surgiu um boato aí, um papo, né, num grupo aí que queriam mudar a comissão de Capão para só o consultor pagar. Mas, na verdade, todo o litoral norte ele é 4%. Fernando Henrique Cardoso homologou essa lei, que foi feita na época que o seu foi o presidente da Associação dos Corretores aqui do litoral, aqui de Capão e Xangri-Lá. Né? Então, e aí ficou 20%, a Airbnb é 20% e tal também. Então, se criou ali. Aí chegou no final do ano, no final da temporada, eu nunca vou esquecer essa cena, cara. Eu estava voltando para casa com a Jussara e no carro do Wilson, né? Os dois. E a Jussara sempre me chamava de Lindim. Lindim, me chama até hoje. Aí, é pequenininho, né? E por causa do nome. E aí ela disse, olha, eu estou feliz, Jussara, não te encanta tanto, não fomos promovidos, né, Wilson? O Wilson não falava. De ter feito, chegava às 7 horas, cheguei aquele dia, o seu já estava lá. Aí, precisava conversar contigo. Daí eu disse, a gente não foi promovido coisa nenhuma, né, e tal. Não, tem problemas, corretor, tudo disseram que se vocês dois ficarem de corretor, saem todos. Aí eu disse, então não tem como a gente ficar, né.
Aí ele, de vez em quando a gente conversando, eu já vi ele falando também que ele teria mudado de opinião hoje, ele teria feito diferente, ficado com nós dois lá, mas não, mas ele fez certo. Enfim. Daí peguei, comecei a arrumar minhas coisas. Onde é que tu vai? Só vou embora, fazer o quê em Tramandaí, no inverno e tal? Não, sai uns dias de férias, depois a gente conversa. Nada. Mas ele é muito inteligente. Aí me convenceu a ficar e montou um setor de vendas de áreas de terra. Então, eu vim parar em Capão por causa disso. Não me aceitaram como corretor. Eu tive que vir para cá para ser corretor. Sério? Sim. Ainda vim pela 101. Porque, que loucura. Não tinha aqui. Vendendo fazenda. Não tinha Estrada do Mar. Não tinha nem esse trecho que vai de Tramandaí a Capão. Só tinha essa estrada aqui, da Paraguaçu aqui, que naquela época eu tinha um Chevette rebaixado, cara. Não tinha. Não ia passar. Não passava. E aí vim para Capão, cheguei aqui e me deparei com essas construções maravilhosas, 3 andares, 4 andares, e já estava lançando 5 andares. Daí conheci o Doca, fiz amizade com eles, montei uma imobiliária dentro do meu carro. Fiz amizade com as secretárias deles e tudo. Visitei obra. Nunca vou esquecer o dia que eu cheguei no Doquinha cocorado, assim, né? Aí, na frente da obra dele, eu quero falar com o patrão aí, cadê o patrão? O que é que tu quer, o guri, né? Eu tinha cara de mais novo, já era novo, mas tinha cara. Daí disse, não, é assim, eu falei com a secretária, eu queria pegar os apartamentos para vender, mas quem tu é? Que imobiliária tu é? Tu é do Honorino? Tu é da CC? Tu é... Daí eu disse, não, eu sou da Casa da Praia, né? Mas onde é que é essa imobiliária? Daí você está ali dentro do meu carro, virtual. Só as pastas, fui lá e busquei para ele. Aí ele fez um teste comigo, cara. Ele pegou, ele estava tomando café, daí ele disse que era ele, eu sabia que era ele, porque pelo jeito, né? Sim. Estava tomando café com os peão dele. E aí ele me ofereceu o café para tomar na capinha da térmica, para ver se eu ia tomar ou não, porque se eu fosse nojento, ele não ia falar comigo, né? Depois ele me falou, né? Tomei o café, obviamente, tomava café na obra do pessoal, toma até hoje, não tem essa frescura aí. Então foi assim que eu vim parar em Capão. Aí abri a imobiliária para o Dilceu, não era para o Lindomar, não era sócio. Eu vim ser sócio da imobiliária uns anos depois, quando o Dilceu resolveu parar de trabalhar. Sumiu um ano. O Dilceu parou um ano sabático. Daí foi lá em casa, deixou uma procuração para mim. O meu sabático é por causa do Dilceu que me induziu. Só que o meu de 1 ano virou 3, né? Eu não sabia que foi. Sim. Eu fui diagnosticado com um burnout. E eu tinha que me afastar do meio imobiliário, não tinha mais saúde mental e tinha que optar, né, por ou saúde ou dinheiro. Eu optei por saúde, né? Total. E aí o Dilceu me comentou sobre o sabático dele e eu fui pesquisar, fui mais a fundo e acabei ficando 3 anos, né? Mas foi através conta mais dele. um pouco, essa tua história é muito interessante, cara. Porque não é fácil largar 3 anos aí na... No início foi bem difícil porque você fala em valores, né? Você ainda está muito ligado à grana, ao dinheiro, ao que você perde. Mas depois que você começa a ganhar saúde, você começa a ver que o dinheiro é bom, o dinheiro traz felicidade, traz muitos valores. Mas, por outro lado, faz a gente perder coisas básicas, coisas como a família, a necessidade de ser mais pontual nos seus objetivos e não dar tanto valor para a ostentação, para trocar de carro todo ano, trocar de celular toda hora. Então, tu abre um pouco a mente. Foi muito bom para mim, foi muito espiritual. Eu fiz Caminho de Compostela, tu já falou. Eu fiz o Caminho de Compostela, foi 570 quilômetros. Eu fiz uma volta ao mundo. E a do morro do Eu fiz o Morro Everest, eu fiz o Monte Everest ano passado, fiz 2 cumes, fiz o cume do Glocor-Ri, fiz o cume do... não lembro da outra agora, e no terceiro Island Peak eu não consegui fazer o cume. Do Brochet, né, do outro montanha que eu fiz. E lá eu vi assim que muitas vezes a gente tem que valorizar as pequenas vitórias. Tem que, né? Porque a gente acaba olhando só lá para cima e a gente esquece das coisas mais básicas, que é a família, que é o ar, que é uma boa cama, um bom banho. Fiquei 15 dias sem tomar banho. Então são coisas que tu começa a valorizar. Mas hoje a estrela aqui é você, não sou eu. Tua história é muito Então vamos lá. Aí tu veio para Capão e aí depois montaram a Casa da Praia. Daí o Dilceu te convidou após o sabático para entrar porque eu, na minha concepção, eu achei que sempre tinha sido sócio da Casa da Praia. Mesmo depois que o Dilceu voltou, que daí eu fiquei administrando aqui para ele, ele acabou assim fazendo como é que eu vou te dizer? Eu já recebi propostas, né?
por exemplo, de vários consultores, amigos, estão hoje conosco, que para entrar de sócio, que eles queriam abrir imobiliária. Aí o pessoal sempre dizia, Mar, tu se arruma direitinho. Esse aí o pessoal estava falando, que os corretores de Capão também se arrumam diferente. Acho que foi a gente que trouxe isso para cá. E mais o Ailton, meu irmão, que apelidaram ele de moderno depois, né? E as coisas. Mas nessa parte, eu lembro da Casa da Praia, quando ali do lado da Tarrascone, que tinha ali no meio, lembra? Sim, e lá em Xangri-Lá, onde... E Capão, nós tínhamos aqui. E aí, Capão, se eu não me engano, era lá perto da Rosilar, não era? Não, Capão, não, ali já era onde eu estou em Não é Life onde, Promenade hoje. Onde está teu prédio, né? Era a nossa sede, mas antes a gente alugou uma loja ali até esse dia eu estava comentando com o prefeito lá, o ex-prefeito Egon Birley, que ele é um dos responsáveis pela Casa da Praia estar aqui. Porque na época ele era prefeito, ele era o Egon foi um prefeito visionário, o Capão deve muito a ele. Os primeiros anos da administração dele, o cara trouxe muito. Eu estou aqui por causa dele, porque eu vi a cidade, mas também falava com ele, conversava com ele. Aí o falecido seu Queno, que é o que emancipou, né? Aqui, Ângelo Maggi Boff, pai de Saul Boff, era muito amigo nosso. Nós nos instalamos ali naquele prédio. Era onde é o Carlão Calçado ali, sabe? Ali. Ali do lado, nem era a esquina. E a loja era do Ramela. Aí era em dólar. Todo ano a Ramela aumentava em dólar. Aí, para bem do seu alugar o escritório aqui para ele montar, eu levei o prefeito, convidei ele para lá, e o Ramela junto. E aí nós tínhamos lá um patrocínio que seria, depois veio a ser substituído pelo Garota Verão, que na época era o Miss Atlântico Sul. Garota Verão, isso mesmo. Mas era o Miss Atlântico Sul antes. Depois a RBS pegou e lançou o Garota Verão. Mas antes era o Miss Atlântico Sul. E a Casa da Praia patrocinou, daí eu convidei o prefeito para ir lá, daí só disse, o prefeito vai vir aí e tal, lá de Capão. Aí bota ele ali, né, de jurado, ficou de jurado. Aí botei um do lado do outro, eles conversaram e aí saiu lá com o Ramela. Deu certo, alugamos a loja, fiz o de seu alugar a loja aqui. Ele não conhecia, eu abri. Só que era o último. O Marcos, nós daí trouxe meu irmão para cá, o Ailton, o Marcos. Nós vendíamos, antes do Marcos também veio outras pessoas comigo. Nós vendíamos, cara, aqui em Xangri-Lá, que o Vieira era forte. Nós com o escritório lá, nós vendíamos mais que eles aqui. Nós só não vendíamos em Atlântida. Nós nunca fomos assim forte em Atlântida, mas Capão a gente dominou. Sim. Dominou. O Marquinhos da Casa da Praia, ele é teu irmão? Não, o Ailton é meu irmão. O Marcos, ele é muito amigo do Ailton. Que eu lembro desse nome, mas eu não lembro mais da fisionomia. Eu lembro que tinha o Marquinhos da Casa da Praia. Teve muita gente que trabalhou com a gente, cara. Tu pega ali o Mano, né? O Mano da... Não, todos os grandes consultores, os mais bem apessoado hoje no ramo imobiliário são filhos de vocês. Foi criado dentro da Casa da Praia. Tem até bisneto dessa história da Casa da Praia, a gente estava falando. Gramado também a gente levou para lá. Mas assim, o que a gente mudou em termos de... Olha só, estava falando de sociedade, fiquei 2 ou 3 anos sócio do Dilceu sem o pessoal saber, porque como eu vendia para os corretores, era mais difícil eu cobrar comissão como dono do que como corretor. Então, a gente usava estratégias. O que nós trouxemos de diferente para cá? A gente trabalhava sábado, domingo, de noite, manhã, de tarde, aquilo que nós estávamos falando antes ali, tem que trabalhar. Mas a gente trouxe também para cá uma questão de treinamento, cara. Foi a primeira empresa, isso a gente aceita com bom grado aí, a primeira empresa a trazer treinamento para as pessoas que trabalhavam. E sabe onde é que nasceu isso? A Marlete Vieira me convidou uma vez para ir numa palestra da Seishon Way. E eu conheci Seishon Way. E eu conheci ali um palestrante, era o Deroni Sabe. Pode ver, tem livros, até põe uma homenagem para a Casa da Praia. E aí eu convidei ele para ele fazer a In-Company, que chama, dentro da empresa. A gente tinha poucos corretores na época, não tinha muito. Aí ele disse, não, mas eu nunca fiz isso. Assim, não, só vai fazer o que tu está fazendo aqui. E aí depois ele foi desenvolvendo, assim, o seu também trouxe outros conhecimentos e tal, de curso que ele fez. Então a gente dava curso para ele, para o pessoal, para todos nós juntos, de desenvolvimento humano. E aí tu pergunta para mim como é que com 15 anos eu decidi que eu tinha que trabalhar no meio de pessoas que tinham conhecimento. Se eu ficasse lá, eu ia ser o meu pai, eu ia chegar onde era a função do meu pai, que era ter um armazém na vila, no mercadinho. Porque eu comecei a ler livros, é isso que eu queria deixar, que eu acho a mensagem melhor hoje. Eu comecei a ler livros de autoajuda, tipo O Maior Vendedor do Mundo, né? Foi um dos primeiros livros que eu li. Eu lembro muito que a Casa da Praia ela tinha a Bíblia, né? Que era a Lei do Triunfo. Napoleão Hill. Isso. A Bíblia de vendas, exatamente. E continua moderna até hoje, né? Até todos os outros escritores que vieram para cá, não estou desmerecendo ninguém, todos eles
se tu pegar, tá lá na Lei do Triunfo, Napoleão Hill. Tudo que é falado em podcast, coisa parecida, lê a Lei do Triunfo, que, olha, ajuda, assim, tu enxerga o mundo de outra forma, tu aprende. A leitura, ela nos abre mais horizontes, né? E é uma pena que a minha filha, ela lê demais, ela lê 7, 8, 10 livros. Não é pena, isso é muito bom. Não, é uma pena que o Brasil não tem esse hábito. Hoje esse hábito. A minha filha tem esse hábito, eu fico apavorado. E eu não tenho, eu até li vários livros, tenho o hábito de ler por causa dela, mais porque ela me cobra. Mas a gente não tem, é uma pena. Ela não, ela é psicóloga, essas coisas gostam muito de ler, né? Eu tenho uma psicóloga em casa também, também eu gosto muito de ler, mas é uma pena, a gente não tem o hábito, e agora com o WhatsApp piorou, porque agora a gente engole as palavras. Eu que sou ruim em português, né? Apesar de tenho graduação e tenho mestrado e doutorado, eu sou um péssimo português. Mais das exatas também? Eu tive, para te ter uma ideia, eu tive uma professora na pós que ela disse que eu fui uma vergonha chegar onde eu cheguei com o português que eu tenho. Mas cheguei. E com o Whats piorou bastante. Assim, o Whats, né? Eu como muitas palavras, coisa. A idade também vai mudando, a gente vai mudando a forma de pensar, a forma de agir e vai comendo palavras. É normal. Então, hoje eu tenho que ter um cuidado a mais. E com o óculos, eu tive que voltar a usar óculos, foi por causa da leitura. Quando eu estava querendo escalar o Everest, eu comprei alguns livros sobre o Everest e fui ler, não conseguia ler. E aí eu vi a dificuldade, fui procurar um médico e realmente, nos últimos anos, tinha perdido uma parte da visão. Mas é bem como tu disse, nós não temos o hábito e é uma pena, Mas né? É importante, é muito importante. Agora tem os livros no áudio também, né? Mas eu, como sou muito visual, para mim não é a mesma coisa, eu tenho que ler. Eu sou do papel ainda. Eu gosto do papel. Eu tenho aquele... O cheiro do livro é bom, tudo é bom. Eu ainda leio uma parte digital, mas não é a mesma coisa. Não é, né? Não é. Eu tô agora nesse meu negócio do Life ali, que me ocupou bastante aí. Eu tô terminando ali, eu vou, tô quase no final agora, eu vou... Um dos meus planos é talvez escrever um livro aí também. Pelo que eu tô sabendo, tu já está escrevendo, né? Mas você tem que estar desatualizado. Mas eu acho que, porque tu é um ícone da construção civil, a gente não chegou ainda na parte de consultora, a gente está lá na parte da imobiliária ainda. E quando é que da imobiliária tu foi para a construção civil? Então, foi nessa mesma parte, nessa mesma época que o Disseu saiu, quando ele voltou, eu tinha proposta para construir e para abrir imobiliária com uns consultores da época assim fortes, né? E aí eu era um dos caras que mais vendia, um cara muito meu amigo, o Zé, né? O Zé Nazareno, da Nazari. E aí o Zé tinha proposto para mim e o Disseu chegou e disse: não, faz o seguinte, então, eu vou abrir imobiliária contigo e com o meu primo. Daí ele disse: não, vamos fazer o seguinte, então, abre com o teu primo lá no Imbé e abrimos eu e tu aqui, né? E abrimos não, continuamos eu e tu aqui, eu tá aqui, ó, né? Os dinheiro que eu tenho para receber na empresa tá aqui, eu compro a parte da tua ex-mulher lá, né? Comprei tudo e fiquei sócio meio a meio. E aí logo depois eu disse para o Disseu: olha, o Zé, assim, eu fiz a proposta para ele, vamos construir nós três, então. E aí nós montamos, na época, a Dijol, né? Dilceu era para ser Dijoli, daí não vai ficar feio, fica nome de remédio. Aí botamos Dijol, Dilceu, José e Lindomar, fizemos um prédio ali, que se chama Dijol. Foi o primeiro prédio com granito na fachada. Ele tem todas as esquadrias em mogno, inclusive as esquadrias internas. Tu vai para o banheiro, mogno maciço. Hoje é uma fortuna. Nem dá para fazer, né? Nem tem no Brasil, né? Hoje ela está, acho que... como é que... Ela está nas madeiras em preservação, né? Não pode mais derrubar. Mas naquela época mesmo não tinha... Não é que tinha, eles vendiam para fora, o preço era muito caro. E a gente foi lá e comprou 2 carretas de mogno. E aí a gente fez o primeiro prédio, o Dijol, com o Zé, aí onde nós entramos com capital, eu e o Disseu, e o Zé entrou com a expertise. E invertemos, na imobiliária Nazali, que era do Zé, nós invertemos a situação. Ele entrou com a imobiliária, estava montada, e a gente entrou com a expertise. Então, a Nazali concorria com a Casa da Praia concorria com a Nazali. E o pessoal não sabia, às vezes, que a gente era sócio. Foi legal, foi umas proezas aí, né? E em que momento porque hoje tu tem um dos prédios mais famosos de Capão, que tem um prédio gigante, né? Eu acho que de construção, não sei se tem maior em Capão. Tem, mas numa torre só não.
né? Numa torre só, ele até agora falasse desse empreendimento, né? Hoje é um ícone que está revolucionando ali. Tu está até fazendo acho que a Rua 24 Horas. Rua Coberta ali. Rua Coberta. Queria que tu falasse um pouco desse produto agora, por último. Esse produto ali é uma ideia minha. Eu sempre... Até o Edson, meu irmão, brincava, estava ali comigo. Ele dizia, tu tá jogando... Tá seguindo o monopólio, né? Que é o banco imobiliário, né? Que é o joguinho aquele. Tu começa comprando terreno, depois faz casinhas, depois tu faz umas pousadas, depois tu faz um hotel. Os prédios do hotel. Exatamente. Aí eu resolvi fazer um hotel ali, onde é o Life. Daí eu fui fazer pesquisa, porque eu trabalho muito, Marcos, assim, também não dá, porque assim, acho que já foi essa época da gente olhar para aquele lugar aqui, eu posso fazer um prédio. Não dá mais, cara. Hoje a coisa é muito profissional. Não dá. A empresa também, tu não pode mais achar, entendeu? Eu fiz uma pesquisa sobre hotel. O Capão tinha demolido ali o Rio Grandense, o Hotel Rio Grandense, com 300 e poucos quartos. Demolido também, naquela ocasião, o Hotel Atlântida, com as cabaninhas ali do Solon e o hotel mesmo. Não lembro quantas cabaninhas, eram 60. E alugava tudo aquilo. Alugava tudo. E aí, aqui, derrubaram o Hotel Shangri-La. O Hotel Shangri-La, porque estava velho e tal, e foi um ícone, né? O Hotel Shangri-La. Pouca gente sabia. Tu sabia que tinha um emissário ali de água que aquecia a piscina? Não, pois ninguém sabe. Ali foi construído na época do cassino. A alta sociedade porto-alegrense vinha para cá, entendeu? Era um hotel da época. Eu sei disso porque eu fui pesquisar para fazer o prédio. E aí, tudo certo, fazer o hotel. Eu disse, não, só um pouquinho, eu vou pegar alguém da hotelaria, porque até o serviço, até o projeto arquitetônico é diferente. Sim. Por exemplo, um corredor tem que ser largo para poder passar o carrinho e o hóspede não ser incomodado. Né? São uma série de coisas. E aí descobri que o problema maior é a alimentação e bebida. Aí então eu peguei uns amigos, gente de hotelaria, a dona Neuza, lá, o genro dela, do Curotel, que é o... fugiu o nome agora. Ele acabou me passando, do Intercity, né? Ele me passou que ele tinha sido gerente do hotel lá em Garopaba. Ele só te cuida ali no mar com um imóvel de hotel na praia, porque é muito diferente, cara. É muito difícil, muita sazonalidade é muito grande. Tu tem esse problema que tu nunca vai conseguir manter uma equipe homogênea e uma equipe bem treinada. Mas eu acredito que isso cada ano está se superando. Eu acredito que a praia logo vai ser anual. Não vai ser mais essa... Eu noto pelo hotel aqui de Shangri-La, que eu passo todo dia na frente, está sempre lotado. Está sempre lotado. E não temos bons hotéis aqui. Não estou falando mal, eu digo assim. Sim. Não, tem espaço. O que eu sei é esse aqui, um de Capão, teu e um lá, acho que Jardim Beira-Mar, lá. O Araçá, tem o Hotel Araçá. E tem o Capão Mar Hotel. E foram desmanchados todos os outros. E todo esse tempo só haviam construído o Hotel Araçá. Né? Então tinha essa demanda, eu achei que tivesse, mas daí eu fui fazer um estudo e acabei não esbarrando essas duas coisas. Aí vem o meu expertise lá, desde 15 anos trabalhando dentro de uma empresa imobiliária. Só um pouquinho, essa questão da sazonalidade do serviço, eu boto serviço o ano inteiro, faço diferente do que fizeram, não vou fazer pay-per-use, e o pessoal vai pagar, vai diluir. Aí, claro, precisava ter bastante apartamentos, né? Bastante apartamento para diluir o custo. Hoje eu tenho apartamento ali de um dormitório que vai pagar R$650, mas ele vai ter serviço diário, vai ter o lugar lá, quando tu pedir uma pizza, vai ficar... Tu tem quantas unidades? Eu tenho hoje? 140 apartamentos ali. De 100, mais ou menos 100 apartamentos de um dormitório, e de 2 dormitórios eu tenho 40 apartamentos. Então eu tenho aí, estamos falando um total de 140, onde eu tenho 80 apartamentos ainda que não foram comercializados. Fora o que a gente vai receber depois. Sim. Ali eu tive um problema, eu não tenho vergonha de falar. Eu fiz um pré-lançamento e deu muito certo. E aí eu tinha uns sócios lá em Gramado e o pessoal resolveu, conversando com outro, me indicaram pessoas para fazer multipropriedade. E eu tinha colocado, Marcos, 380 corretores de imóveis dentro do eu estava lá. Tu estava, né? Tu viu. Paulo Storani era o palestrante mais caro. Eu trouxe um amigo meu que é cliente, amigo pessoal, que é o Mariano Petraco, eu trouxe lá de Porto Alegre para a gente ir no evento. Tava um evento maravilhoso. Foi, né? Acho que foi. Hoje em foi dia, impactante, né? Foi, né? E aí, Marcos, ali eu resolvi mudar o sistema, porque eu vendi um apartamento na época 400 mil, passei a vender por 1.200.000, o fracionado. Só que o pessoal fui muito ingênuo, não com meus sócios, mas com os outros. Eu assinei o contrato e eles iriam
A proposta era irrecusável. Eles venderiam, a gente venderia o apartamento, travava a tabela ali e a gente dividia o lucro. E eles colocavam o fluxo de caixa para tocar a obra e para tocar a venda, que é muito complicado. Eu mandei, assinei um contrato com eles, não peguei garantia. E o pessoal não tinha expertise nenhuma em vender. E aí, quando eu fui para dentro do negócio ali, eu mesmo, Marcos, assim, eu podia vender 50 frações na mesma noite, eu vendia 5, 6, porque eu conversava com cada cliente. Porque eles vendiam coisa que não existe, que não ia existir. Eu nunca esqueço uma senhorinha, quase 80 anos. Eu perguntei para ela, foi a pessoa que mais sabia de tudo, ela sabia de tudo, que é um negócio bom. Multipropriedade, para quem quer usar, é muito bom. Tá? Eu não vendo mais, já vendi o que eu tinha que vender. Eu tenho amigos meus que têm e usam, mas isso é um público específico. E é uma coisa assim, bem legal, porque as pessoas, às vezes, elas compram uma escritura, porque tu dá a escritura. E às vezes, uma pessoa que não tem dinheiro para comprar um imóvel inteiro. Então, eu já atendi gente assim. Eu vendi para pessoas assim. Né? Só que aconteceu, eles não tinham dinheiro, não tocaram, nem para venda, nada. Aí o meu projeto ali ficou embargado, porque tinha um plantão que eu aprovei na prefeitura e não tinha legislação. Daí levou 9, 10 meses para aprovar. Aí depois eu peguei greve dos caminhoneiros, eu peguei a troca ali do governo, o impeachment, né? Aí veio a pandemia, daí esse pessoal que pagava a prestação de R$ 1.200, ninguém me pagou mais. Ninguém me pagou. E pior, agora o pessoal quer de volta o dinheiro, mas não quer de volta o dinheiro. A maioria eu devolvi. Mas como é o patrimônio de afetação, eu não posso pegar dinheiro de quem me pagou, né, apesar de serem poucos, e para devolver. Cara, tem cara aí que quer 150 mil de indenização. Entendeu? Então é complicado. Aí tu vai falar na justiça, com o juiz, tu conversa, mas parece que não houve. Mas tu está fazendo o prédio, né? Sim, ele está bem próximo de término, né? Tá bem. Agora está em 93% já de feito o empreendimento. Vendi boa parte do meu patrimônio. Esses 43 anos aí de trabalho foi muita coisa, foi, né? Porque quando tu precisa vender o imóvel rápido, vende barato. Sobrou bastante coisa, algumas coisas grandes, com capital grande eu tenho, graças a Deus. Sim. Mas chegou uma época, Marcos, que eu cheguei para minha esposa, o que eu tinha quando nós nos conhecemos? Eu tinha o quê? Um carro? Não, tu tinha uma bicicleta. Não era bicicleta. Quando eu te conheci, eu tinha uma CG 125. Talvez a gente vai ter que vender a nossa casa, que é uma das casas muito boas, é a única casa que eu fiz na minha vida. Sim. E fiz só depois que meus filhos nasceram, porque tudo eu investi na empresa. Talvez eu tenha que voltar a vender picolé na praia. Então, vamos fazer o seguinte, tu vai ter que escolher agora. Se a gente pode separar, e não vai ser fictício, e tu vai ficar com a tua metade dos bens que a gente tem, ou tu vai correr o risco de a gente perder tudo, mas eu vou entregar aquela obra. Eu vou entregar. Sim. Eu não vou atrás de consultor, nada aí e tal. E ela disse, não, eu comecei contigo, vou contigo a vida inteira, entendeu? Bom, isso é importante para ver como é importante a família, né? A família. Meus filhos também. Meu filho está hoje comigo lá. Tu falou da Rua Coberta, ele já alugou quase todas as lojas. Só tem duas para alugar. Né? Vai bombar, como eles dizem, esse ano. Então, assim, mas assim, tu passa por situações que tu não precisa. Tu ouvir, tu tem que ir na justiça, sabe? Aí tu ouvir... Mas faz parte. É desgastante, mas é a parte do empreendedor, é o risco. A gente corre o risco e a gente tem que ter a cabeça erguida. Acho que isso é mais importante. É que nem teu pai fez. Eu fiz isso aí. Tu fez a mesma coisa, tu repetiu a mesma coisa. Tu preferiu vender teu capital, ter honra, ter respeito, tá aí falando de peito aberto, cabeça erguida. Isso é importante. Eu acho isso é mais importante do que muita coisa. Mas tu sabe, assim, eu me cobro muito, né, Marcos? Então eu digo assim, puxa, mas serviu para uma coisa. Eu estava muito arrogante, eu acho muito prepotente também, sabe? Porque quando tu tem uns negócios desse tamanho, que está indo bem, tu não pode querer ganhar mais, sabe? Então eu tenho essa culpa, eu me culpo por isso, sabe? Eu me cobro por isso. Mas são ciclos. E aí, às vezes... Não, eu vou te perdoar, são ciclos. Lindomar, todos nós na nossa vida, a gente tem vezes que a gente ultrapassa os limites do bem, do mal, do certo e do errado, pela nossa ignorância, por a gente não ter uma escola em casa, financeira, leitura, um monte de coisa, a gente comete erros. Comete. E a gente tem que crescer com isso, né? E a gente tem que... Então, hoje eu vejo muito meninos cometerem esses erros e eu perdoo eles sem dizer para eles, porque eu sei que eu já passei por aquilo, eu já passei por toda aquela ostentação, o orgulho lá em cima, e o nosso ego é difícil a gente lidar, mas a gente precisa dele. Mas, Marcos, sabe que o ego até para mim, claro, lá no início, sim, mas assim, só para ter uma ideia, as pessoas não sabem. Agora eu estou andando num carro que entrou um negócio para mim, mas nem está quitado nada. E eu fiquei 3 anos sem carro.
Fechei o escritório de Gramado, mantive 2 pessoas que trabalhavam comigo, eram 3, daí uma se aposentou, trabalhou quase 20 anos comigo lá em Gramado, que eu morei em Gramado, tinha escritório lá também, tem um negócio lá grande lá, que estou tocando, que vou começar a tocar de novo. Eu não vou tocar sozinho, né? Vou arrumar melhores parceiros, né? Investidores, parceiros e tal. É um negócio tipo esse aqui, só que com 341 apartamentos. Então, e a área é nossa, da família. Sim. Escritura liberada. Vocês têm patrimônio. Não estou devendo, sim, tenho 2, 3 fornecedores que a gente que ficou devendo, que está acertando e tal, que está tudo dentro da ideia. Esses negócios que, como é patrimônio de afetação, os jurídicos, não, tu para de devolver dinheiro para quem não te pagou. Aí começa a pipocar algumas coisas na justiça, deve ter uns 10 casos aí, mas não tenho não, mas nunca desonrei ninguém, nunca vou deixar de pagar. Isso faz parte. Mas assim, acabou sendo uma lição para mim, sabe? Eu estou lá. Antes eu estava lá até meia-noite, 1h da manhã, agora não precisa mais, porque eu tinha muita gente ajudando e tirei e tal, mas eu estou direto na obra, entendeu? Estou ali e foi assim que eu consegui entregar. Mas hoje tu é uma pessoa melhor, como tu mesmo disse. Exato, mas não precisava sofrer tanto. Mas faz parte, a gente não sabe o caminho que a gente vai percorrer, se a gente soubesse... Faz parte, né? Não adianta. Mas estou feliz, estou assim, bacana, obrigado por ter me convidado aqui. Passei um tempo fora também, o pessoal me convidava para ir nos podcasts. Eu disse, não, cara, enquanto eu não alinhar a obra, enquanto eu não ver que eu vou terminar, tudo eu vou ficar escondidinho aqui. Tudo tem o seu momento, tudo tem o seu momento. A gente está chegando no nosso final do podcast. Eu queria que tu deixasse... trouxe o livro, viu? Olha aí. Ó. Não, mas esse aqui é um livro que a gente patrocinou de Gramado, no escritório. Tem aqui uma dedicação para o escritório da empresa e tal, é da Aulis aqui. Obrigado, querido. Esse é um presente para ti. Tem aí, Capão aí. Capão não tem Gramado, perdão, né? Vamos fazer esse de Capão. Muito obrigado, querido. A gente está chegando no nosso final. Obrigado de coração, sabe que eu tenho um amor, um carinho por ti há 30 anos que eu te conheço. E eu queria que tu deixasse um recado, porque a gente passa por esses perrengues, isso aí faz parte. Mas você tem aquele corretor, aquele menino lá que andava de bicicleta na AZB, que ele não podia desistir. Muitas vezes os corretores querem resultados muito rápidos e acabam abandonando uma bela de uma profissão. Uma bela de uma profissão, porque é uma profissão que tu começa e o céu é o limite, né? Uhum. E faz parte de tudo isso. Então, eu queria que tu deixasse e depois eu vou falar um pouco dos patrocinadores. Tá, então, olha só, o recado é... Tu falou de estudar, né? Eu sou tão corretor de imóveis que eu fiz o técnico, eu sou técnico em transações. Primeiro eu fiz na escola técnico em edificações, então é do ramo, né? Aí depois eu fiz técnico em transações imobiliárias para tirar o Cresci. Eu não podia tirar o Cresci porque eu fiz o meu Cresci, eu fiz antes dos 21 anos. Eu tive que esperar completar os 21 anos para fazer. Eu estudei no Senac, nós íamos todo dia de Tramandaí a Porto Alegre. Mandei a Porto Alegre para fazer o Cresci. Hoje tu faz... Na minha época eu fiz em Gravataí. Dizem que hoje tu vai lá e tira, né, um fim de semana e tu faz uma prova, 2, 3, 4, 5 e não sai de lá sem o Cresci. Faz online agora, tem online. De Pelotas que foi online. Mas isso aí eu acho que acaba facilitando para o corretor. Mas o que acontece? Na época da Casa da Praia a gente tinha um plano. A gente botava o cara como agenciador, que é uma profissão que a gente criou. Depois tinha um corretor júnior. O agenciador passava para o corretor júnior. Depois ele passava para o corretor... ganhando 33% da comissão, que era o que os corretores ganhavam, hoje ganham mais, e depois ele passava a ser corretor sênior, depois ele passava para gerente, depois ele tinha direito a entrar numa franquia, que a Casa da Praia foi o primeiro sistema de franquia imobiliária do Brasil, foi criado aqui em Capão da Canoa, chamado Casa da Praia, não tinha nenhum de vendas, entendeu? E aí, então, para dizer para esses meninos, finquem raízes, criem um caule bom. Entendeu? Não adianta tu estar se destacando como agenciador e tu já viu uma proposta para tu ser corretor. É tentador, eu sei que é, mas te profissionaliza. Estuda. Eu não sei quantos corretores começaram hoje, sabem o que é uma rei persecutória, né? Eu não sei. Não sei quantos sabem, não sei se sabem, entendeu? Não estou criticando ninguém, mas a gente tinha que saber quais eram os efeitos da rei persecutória, não da certidão negativa de ônus, que é diferente. Tinha que saber, estudava mesmo para isso.
E estudar, é outra palavra também, né? Estudar. Tu falou, eu fiz tudo isso aí de técnico, daí eu parei de estudar para poder trabalhar. Eu voltei a estudar, eu fui graduado dos 36 aos 40 anos, sabe no quê? Gestão imobiliária, meu amigo. E agora, beirando os 60 anos, ano passado, eu me formei, eu fiz uma pós-graduação pela Universidade de Paris em gestão imobiliária. Parabéns, hein? Isso. Então, eu gosto da profissão de corretor, eu acho que é uma profissão mágica, ela dá para ganhar dinheiro, mas tem que ser, pé no chão, pagar o preço. Você falou da internet, isso é muito importante, eu acho também. Ouve os mais velhos, cara. Pega um cara que nem tu, entendeu? Que nem o seu, comigo também. O maior prazer da gente ter é trocar uma ideia com os meninos. A gente vai mostrar os nossos erros e os caminhos. Mas sabe por que a meninada acha que não precisa mais dos velhos? Porque antes a informação estava na mão dos velhos. A gente tinha que aprender com que os mais velhos aprendiam. E eles nos passavam aquilo que eles queriam. Entendeu? Hoje, o celular aqui, tu tem todas, mas tu tem informação, tu não tem aprendizado, porque o aprendizado é diferente da informação. Tu tem que ter experiência, tu tem que ouvir os experientes, entendeu? Mas as mídias têm muita máscara. Então, por isso que precisa o relacionamento. Imagina tu ficar mandando aqui um cliente para ti. Cara, pega o carro, vai lá e visita o cliente. Sempre fizemos isso, sempre deu retorno. Sempre deu. Tu fez isso muito, né? Sim, sim. Mas é isso aí, pessoal. Agradeço quem ficou até o final. Essa gravação a gente vai ter que repetir. Esse é um daqueles podcasts que não dá para ficar no primeiro, porque a gente não conseguiu botar em pauta tudo que eu tenho com várias perguntas aqui, não deu. A gente vai ter que voltar a um novo episódio para continuar. Agradeço a Jéssica Andrade, ela é uma das nossas patrocinadoras de direito imobiliário. Agradeço a Amalfi, um condomínio aqui que deve conhecer, aqui um bairro de condomínio, mudando uma nova realidade. O Brisas Osório, que é um condomínio em um loteamento, que vai vir um shopping, né? A gente não vai mais precisar ir a Porto Alegre. Ali em Osório, né? Sim, vai ter um shopping ali. Então a gente não vai mais precisar lá em Porto Alegre para ir no cinema, para ir numa loja, vai ter várias lojas grandes. Agradeço a Bagé, a gente está usando o espaço aqui da empresa. Muito bonito, né? Aqui no espaço deles aqui. É, muito bonito. E está vindo uma nova cafeteria aí, um plano aí para nosso litoral, que vai ser bem diferente, vai chamar bastante a atenção desse produto, que eu acredito que nos próximos dias aí a gente já pode pegar e abrir o jogo do que vai ser, do que vai acontecer. Agradeço a todos que ficou até o final aí e até a próxima.